Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente sábado para todos nós. É com o nosso coração feliz e alegre que nós estamos aqui iniciando mais um Evangelho diário. Este momento que cada um de nós se reúne aqui com o coração em Jesus e o pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e envolvidos por este amor de Jesus que nos une aqui neste instante. Meus amados irmãos, hoje, para nós iniciarmos o nosso sábado de reflexões, eu gostaria muito de trazer aqui para nós um trechinho de uma psicografia do nosso amado Chico Xavier, que nós encontramos no livro Parnaso de Além Túmulo. Meus irmãos, é um trecho que não é apenas uma psicografia, é uma prece para o nosso coração, é uma prece para a nossa alma. Olha que lindas essas palavras, meus irmãos. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Olha que linda essa psicografia de Chico Xavier. Eu vou ler novamente para nós, como se fosse a prece de abertura aqui do nosso encontro de hoje. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Por outras palavras, meus irmãos, a mãe de Jesus, Maria, o que seria de nós sem a missão sublime que ela cumpriu aqui na Terra? Pois foi através dela que Jesus esteve aqui conosco, encarnado na matéria. Então, meus irmãos, vamos hoje elevar o nosso coração até a Maria, que também é nossa mãe, é mãe de todos nós, mãe de todos que reencarnam na Terra. Vamos também elevar o nosso coração a ela, em profundo agradecimento, em profunda inspiração pelos passos dela, rogando que ela também possa cuidar de cada um de nós, como um filho amado e querido. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para iniciarmos o nosso evangelho, o nosso encontro deste sábado. E hoje, meus irmãos, a mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier, que nós iremos partilhar e refletir aqui, é uma mensagem, vejamos aí, do querido Espírito Emmanuel, que nós encontramos no livro também Fonte Viva, capítulo 13. O Espírito Emmanuel diz para todos nós, e eu convido a todos também a acompanhar a leitura aí na tela. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Então, se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Meus amados irmãos, esta mensagem de Emmanuel, ela é muito especial para todos nós, porque além de ser uma chamada de atenção, é também uma inspiração para a nossa caminhada terrena. Então vejamos só que eu vou ler novamente para a gente vai explicando aqui. Se desejamos o aperfeiçoamento, precisamos de esforço. Porque tudo que se aperfeiçoa precisa do esforço. Se nós desejamos o pico da montanha, digamos assim, precisamos subir até lá. Se nós aspiramos e desejamos o clima da vida superior, ou seja,
dos espíritos superiores, ser uma alma mais nobre, o coração mais elevado, se nós desejamos ser melhores, precisamos caminhar para frente. E caminhando dentro dos padrões de Jesus. Meus irmãos, eu queria trazer aqui para nós a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, para a gente começar a nossa reflexão. Essa pergunta, a 625, Kardec coloca assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Por outras palavras, Kardec questiona: o que existe na Terra como modelo e guia para o homem? Para que possamos nos aperfeiçoar, precisamos de um exemplo. Para que possamos nos melhorar, precisamos ter um norte de que caminho tomar. Qual que é esse exemplo? Quem é esse modelo? O que é esse modelo? Quem é esse guia? O que é esse guia para a gente aqui na Terra? E aí os bons espíritos dizem: Jesus. Este modelo, este guia é Jesus. E aí Emmanuel vem tempos depois e também diz e reforça a mesma mensagem para todos nós. Se desejamos nos melhorar em qualquer sentido que for, vamos seguir o padrão de Jesus. Qual que é o padrão do Cristo, meus irmãos? Será que já pensamos sobre isso? Qual que é o padrão de Jesus para seguirmos a Ele? Meus irmãos, o padrão de Jesus não é apenas um. É tudo que envolve o servir ao bem. São todas as virtudes mais elevadas, desde o amor, a fé, a esperança e por aí vai. O padrão de Jesus é o coração disposto a servir a Deus, a servir ao bem. Jesus disse para nós que ele vem ao mundo para servir. Jesus vem ao mundo para servir. E nós? Como estamos nos posicionando neste sentido? Estamos seguindo o modelo que é Jesus? E também servindo? O servir, meus irmãos, engloba as ações que nós colocamos Deus à frente. Engloba todas as atitudes que nós fazemos com um coração mais elevado. Quando nós exercemos a paciência diante de alguém que às vezes quer discutir, quer brigar, está com muita raiva, perdeu a cabeça naquele momento, e nós exercemos a paciência, nós estamos servindo ao bem. Quando nós amparamos ao próximo, estamos servindo ao bem. E lembremos que o amparo ao próximo não é apenas questões materiais, o estender a mão, mas é também estender o coração ao próximo. As virtudes. Como eu disse, a paciência é uma virtude. Por isso, meus amados irmãos, se nós desejamos finalizar o nosso sábado hoje melhores do que quando a gente está começando aqui o nosso sábado, vamos seguir o roteiro de Jesus. Brevemente, qual que é o roteiro do Cristo? Vamos detalhar aqui um pouco mais. Diante daqueles que o criticam, daqueles que o infernizavam, daqueles que falavam coisas tão maldosas para Jesus, daqueles que tentavam rebaixar a Jesus, humilhando ele, qual era a atitude do Cristo? Perdão das ofensas incontáveis vezes. E aí Jesus exercia o perdão,
de dentro para fora. Jesus perdoava de coração. E aí o comportamento do Cristo nesse ato de perdoar era de diversos. Desde sair em silêncio daquela situação, desde não revidar, desde estender a mão depois para aqueles que fizeram mal para ele. Era diverso. Vamos ver outro roteiro, outro norte que Jesus nos mostra. Diante das traições do mundo, como Jesus reagiu? Jesus não julgou, não criticou e não falou mal. E aqui eu quero lembrar daquele momento que é colocado no próprio Evangelho, a traição de Judas, mas nós já compreendemos um pouco mais dessa história. Mas aquele momento da traição, pensa, Judas caminhava ao lado de Jesus como um grande amigo e traiu naquele sentido a confiança do Cristo. E novamente, como Jesus reagiu, Jesus não ficou falando mal de Judas, criticando, relembrando o ato que Judas fez. Não. Jesus aguardou, entregou nas mãos de Deus, confiou no Pai. Jesus não foi ser, como se diz, o justiceiro da situação, mas confiou na justiça divina. E em nossa vida? Quando recebemos, às vezes, a traição em forma de confiança, vamos supor, alguém trai a nossa confiança, às vezes dentro de uma amizade. A traição, ela engloba diversos níveis em todas as relações. Como estamos reagindo? Porque quando nos sentimos traídos, por exemplo, por um colega de serviço, quando nos sentimos enganados, vamos colocar assim, por alguém que a gente conhecia muito, quando sentimos que tem alguém tentando puxar o nosso tapete, eu estou usando aqui situações do dia a dia que a gente pode vivenciar. Geralmente a gente começa a falar mal do próximo, acha que está tudo errado e quer tentar fazer justiça com as próprias mãos. Guarda o rancor daquela situação. Sendo que Jesus mostra outro caminho para a gente seguir. Então vamos relembrar um último instante aqui que pode se assemelhar a momentos da nossa vida. Diante das dificuldades do caminho, como naquele instante em que Jesus disse que ele não tinha nenhum lugar para repousar a cabeça dele. Nenhum lugar para ele descansar. Diante das dificuldades do caminho, onde Jesus não foi acolhido e muito menos nem ouvido na própria terra dele. Entre aqueles que o conheciam, que viram ele crescer, Jesus não foi nem ouvido na própria terra, no próprio local onde conheciam ele. Não foi nem reconhecido. Às vezes Jesus não tinha, como ele diz, nem a cabeça, nenhum lugar para pôr a cabeça para repousar. Então eu coloco, diante dessas dificuldades no caminho, esses empecilhos, como Jesus mostra como reagir, o que fazer? Continuar servindo. Superar essas situações, não se apegar às pedrinhas no caminho, aos empecilhos, à opinião do próximo. Não se apegar às críticas, mas manter o coração na sua essência, alinhada a Deus, com a consciência tranquila de que está fazendo o melhor que pode para Deus. E aí, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, estamos seguindo o roteiro do Cristo quando chegam empecilhos no nosso dia a dia? Geralmente murmuramos, reclamamos, ficamos mal-humorados, irritados e logo desanimamos e desistimos. Não persistimos. E Jesus nos ensina a persistir, a resistência. Porque Jesus nos ensina que após toda tempestade chega o sol. O sol é essa grande luz. Então, após toda dificuldade, a gente se fortalece. Se fortalece. Nós não percebemos, mas ficamos extremamente fortalecidos depois que passamos por uma dificuldade. Então, meus irmãos, aqui eu citei
Apenas alguns exemplos do roteiro que Jesus nos mostra, dos passos a seguir. Apenas 3. Estamos vivenciando eles? Eu dei apenas 3 exemplos diante de toda a gama de atitudes e ensinamentos que Jesus deixou para o nosso coração. Só diante desses 3. Estamos seguindo aqui a orientação de Emmanuel, eu vou reproduzir aqui novamente, caminhando com os padrões de Jesus? Meus irmãos, tudo o que chega, tudo o que acontece em nossa vida, Jesus tem um caminho que podemos seguir para solucionar, para superar, para vencer. Busquemos em Jesus as respostas da nossa vida e encontraremos como agir. Como pensar em muitas situações. Como trabalhar o nosso coração diante do que nos ocorre. Mergulhemos um pouco mais na vida do Cristo, através do Evangelho. Muitas obras espíritas, como de Humberto de Campos, também nos trazem detalhes da vida de Jesus aqui na Terra. Mergulhemos nessas obras. Nos aproximemos mais daquele que desejamos nos assemelhar um dia. Nos aproximemos mais de Jesus, já que desejamos seguir os passos dele. Porque eu vou dizer algo para o nosso coração aqui agora. Não tem como nós nos inspirarmos em alguém que a gente não conhece. Não tem como a gente buscar assemelhar o nosso comportamento com o comportamento de alguém que a gente nem conhece. Então, se desejamos que o nosso comportamento possa refletir a Jesus e seguir os passos do Cristo, os padrões do Cristo, precisamos conhecer a Jesus e conhecer profundamente ao Cristo. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso evangelho de hoje, convidando a todos para amanhã, no domingo, estarmos também aqui presentes, reunidos com a nossa grande família do Evangelho Diário. Eu desejo a paz para todos nós e eu convido a todos a hoje tirarmos um tempinho do nosso dia para conhecer um pouco mais o Cristo. Através de uma obra espírita, através de um evangelho, através de uma palestra que fale sobre Jesus, através de uma oração também ao Cristo. Tiremos um tempinho hoje para conhecer um pouquinho mais daquele que é o nosso modelo e é o nosso guia. Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui, lembrando a todos nós que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós. Um excelente sábado, com a paz de Jesus, meus irmãos, e nos encontramos aqui amanhã, com a bênção de Deus.